Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita. Estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Cláudio José Faria de Souza. Ele escreveu um texto chamado Fé em Crise para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. Vocês sabem, não fui eu que escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Cláudio Souza. Por isso que eu vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. Hoje nós vamos ler um texto muito conhecido. Mesmo as pessoas que não têm intimidade, que não costumam ler a Bíblia, elas vão reconhecer com certeza essa passagem. Então vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos realmente estarmos diante de Ti, que nossa fé não seja abalada por nada e que Tu possas estar sempre conosco. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. Irmãos, essa passagem que eu vou ler está em João 20, do 24 ao 29. Vai falar sobre o irmão Tomé, que era discípulo de Jesus, né? Mas inicialmente ele não acreditou que Jesus ia ressuscitar, né? Quando os outros discípulos disseram, a gente viu Jesus, ele ressuscitou, meu, que legal. Mas o Tomé falou, eu não acredito, imagina ver Jesus, só acredito vendo. Pois é, eu só acredito se eu tocar nas feridas de Jesus. Mas deu ruim para Tomé, porque 8 dias depois, o que aconteceu? Jesus apareceu de novo e, sabendo da dúvida de Tomé, falou, toque em mim. Então foi uma experiência bem importante para Tomé, porque ali ele reconheceu Jesus como meu Senhor e meu Deus, mostrando uma profissão de fé, que ele tinha andado com Jesus e não tinha percebido, né, esse importante fato que é o da ressurreição. Jesus então declarou, bem-aventurados que não viram e creram, que somos nós, né? E ele estava ali enfatizando a importância da fé, sem a necessidade de provas visíveis. Bom, então vamos ler o texto. O texto diz assim, ó, a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Disse depois a Tomé, põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Amém? Bom, irmãos, então o irmão Cláudio Souza, ele vai fazer essa referência da experiência que esses irmãos tiveram vendo Jesus e como foi importante para Tomé. Ele não estava no momento, né? Eles deviam estar fazendo um culto e Jesus apareceu lá, ressurreto, mas o Tomé não estava, então ele perdeu de ver, né? E aí quando eles estavam assim encantados e contaram para Tomé aquilo que eles haviam visto Jesus, o Tomé falou, não acredito não, eu só acredito se eu tocar ali, ó, nas marcas de Jesus, nos cravos que foram enfiados na mão dele, né? E no lado dele. Senão não vou acreditar. E assim, isso era uma coisa muito grave, né? Porque Jesus tinha dito que ia voltar e ia ressurgir, ia ressuscitar. Mas Tomé estava numa crise de fé, né? Tinha perdido o Senhor dele, Jesus tinha morrido. E estava numa crise tão grande que ele fala que ele precisa tocar para ver, ele precisa tocar para acreditar. Ele não acreditaria se ele não tocasse em Jesus.
Bom, o que aconteceu? Enquanto os dias passaram, eu imagino que aqueles irmãos que viram Jesus, que falaram com ele, ficaram maravilhados e com a alma transbordante de alegria, né? Enquanto isso, Tomé estava, acho que numa crise existencial, né? Uma crise de fé, porque ele não tinha visto Jesus e para ele Jesus estava morto. Aí poucos dias depois, o que aconteceu? Jesus, eles iam estar no culto de novo, né? E Jesus torna a aparecer no meio deles. Mas o mais incrível é que agora Jesus também estava lá, né? E pode ver, Jesus disse que ele estaria onde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. E foi o que Jesus fez. Ele reapareceu lá, se deu a conhecer lá no meio deles por meio de louvores, da pregação, ajudando. Ele faz isso por nós, né? Nós também, como aquele grupo onde Jesus estava presente, nós também temos o privilégio de que Jesus esteja presente no nosso culto. Isso é muito grandioso, né? Agora, o que aconteceu? Voltando, né, ao nosso assunto, Jesus olha para Tomé e fala para ele que vem aqui, toca nas minhas cicatrizes que foram causadas pelo amor extremo. Um amor tão grande por nós que Jesus morreu por morte de cruz, que era uma morte horrível. Ele morreu por nós. E esse pedido faz a gente refletir como Jesus Cristo, ele tá, sempre ouvindo o que a gente diz. Olha que incrível, né? Ele não estava quando Tomé falou, eu só acredito vendo, né? Mas Jesus estava ouvindo. Toda palavra é uma oração. Ele está atento às palavras que saem da nossa boca. E aí, quando Tomé foi confrontado, né, por sua incredulidade, Tomé sentiu vergonha e foi quebrantado. Então, diante dessas evidências, ele se arrependeu e acreditou no Cristo ressurreto. Que nós também possamos, né, acreditar em Jesus, na sua dedicação, no seu amor, naquilo que ele fez por nós na cruz. Bom, nosso manancial termina assim, é melhor crer para ver do que ver para crer. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, lembrando que vocês têm um versículo que fica no Salmo 25:12 para decorar, que é o salmo deste ano, né? Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é uma frase de A.W. Tozer, que diz assim, tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.